para você ver o quanto são absurdamente graves, né? As relações de direitos e deveres no país, as incongruências perante não terem responsabilidade sobre responsabilidade perante o salário mínimo, até onde, né, lutar pela diferença, pelo ajuste da coisa em função do que é sistematizar o valor instrumental, o que virou departamentalização vocacional, essa porra toda aí, que observamos que, né, num dado momento, o que vem a ser, de fato, a pessoa tem que ter responsabilidade, o que é a interresponsabilidade de justificar miséria, agressão, violência, criminalidade, o que são as questões, né, perante expectativar, né, não serem paradoxais a necessidade e a força, a capacidade humana perante condições tecnologivas totalmente descabidas ao que vira os deixados, direito aos deixados, o que fizeram ser aterrizados, que deixaram ser aterrizados, sideralizados, ou que vira, né, entendimento de distância e proximidade, as relações, né, os quadrados, desquadrados do trabalho, que virou direito à casa comparativa entre receitas patenteáveis, despatenteáveis, o que virou a quem impulsionar valor, né, comparativo, valor copiativo, né, o que virou o que vira singularidade ateísta, quem justifica a singularidade religiosizada, o padrão que subsistencia temporalidade espacial, experimental, expectativa que mesmo, né, o que é datar, né, esse combo sistêmico que, né, que reinicia, que mesmo coloca o valor das coisas perante o que é expectativa, que mesmo traz o demonstrativo entre singularidade, repetição e capacidade humanizável, como que vem a ser, né, pré-elementaridade, elementaridade, pró-elementaridade, e colocar aqui a questão do que vem a ser o privado, ou colocado para que fosse interpretado como responsabilidade de um lar, né, direito deles demonstrarem congruentes ou incongruentes, né, lares maiores, menores, alturas, profundidades, andares, desandares, né, o que virou sobre o panorama deixado, né, multiestacionário perante o que vira caracteriologizar o estado planetário enquanto possibilidade de fazer render, né, de fazer ressustentabilizar em condições preventivas que não cheguem ao caos inafiançável, né, a quem se faz descer ao inferno, né, se tornar variável a quem interobserváveis, né, que vira convidativo e desconvidativo, quando justificar o que é o limiar de força, o arbítrio, o direito, o que viver ou deixado, arbitriado, as asas, o que é o panorama usufrutal, né, herançado, que se fizeram descabidos, herançados e que acontecem herançados, receituados, né, em profundidades, altura como lateralidades, o que virou privado, né, privado impessoal, que impõe, né, exata a rua, exata o trabalho, que vira Estado, né, que virou desestado. Então nós temos as condições aqui para colocar, né, o nível de gravidade sobre impraticidade absurdamente bizarro, ao que virou entendimento de peso, despeso, arrasto, né, trabalho pelo destrabalho, destrabalho pelo trabalho, força armada, né, condições tecnicíveis tais, né, o educar inocente, o não mais educar profissional, a quem os leigos, os descabidos, os miseráveis, os apontados sistêmicos que atendam a uma classe, né, que de fato representem processo inclusivo, a quem processo não exclusivo, que viraram tragicidades perante o anatomizado comum, a quem justificar desanatomizados especiais aparentes, né, psicossomatizados golpistas, quando a questão da capitalização, nós temos problemas enormes perante o que virou golpe de fingidos religiosos, né, descabimento de base ao topo, principalmente quando a base, né, se torna descabida ostentando determinados topos, o que virou tempo tal, datar em comparativo,
racial, impostação racial, imperativos, né, continentais entre não necessariamente, mas o que é a receita, né, que delimitam um campo de controle, campos largos, campos restritos, campos considerados, né, por quem desbravados entre altura, profundidades, lateralidades, sobre o panorama global do que vem a ser sustentabilidade, do qual não deve se destruir, né, as questões perante a temperatura, como os bens que se fazem duráveis e, né, semi-duráveis, né, óvulo durável, se assim podemos colocar, ou as questões, né, tais quando a gravidade da incompetência entre direitos, deveres, né, praxes, relação teórico-prática perante base e topo, perante direitistas, né, parcializadores totais, quando a coisa é crime sim e não deve ser devolvido de forma alguma, e o que viram, né, presentinhos que são, quando a questão de Estado, ou a questão de justificar patrimônio público, direito público sustentável, independente de luxúria, o que vira sustentabilidade perante as grandes obras, os projetos inúteis, as obras inúteis, e entre o que virou de fato valor não inafiançável, como o que virou ambição e incompatibilidade perante, até onde, né, metais preciosos, cargas, coisas pesadas, que se façam leves, bem polidas, que estimulem várias formas de trabalho, que viram câmbios que não representam a importância religiosa, de fato, aquilo que o corpo armazena, geralmente se come isso, geralmente, né, o que é substanciar as obras tais, mas o que virou totalmente incompetência de grupos, né, que não se posicionam politicamente e viram golpistas transacionais entre, né, dar um presentinho. Assim, esses grupos são acostumados a dar esse presentinho. Você dá para sua mulher, alguém pode chegar a fazer para sua mulher ou para o seu macho, ou para todas as mulheres, mas aqui é esse governo, ali é esse governo. Relações heterotrofíveis, coisificáveis, independente de responsabilidade de um governo, ainda camuflados de religiosos, né, sobre uma laica desordenada total, que é a igreja oculta total, a igreja escancarada total, né, o que vira mesquita, templo variado, colocado tudo quanto é porra de nome, não é? O que é... Como é que é o nome da porra lá, daquela merda lá da sinagoga? Qualquer porcaria, terreiro de macumba, qualquer merda, quando vocês desqualificam a dizer, né? São tão porcosos que mesmo considerados invasores, que se nem ninguém de ninguém, pergunta-se quem responde quando a coisa é, né, para valorizar o humano, justificar o humano ser desumano assim, infidelidade a todas as obras, tendo ou não tendo, já que o outro não pode pôr a mão, porque tem, tudo tem, né? Como a questão, esse livro não vale nada, isso não vale nada, não vale para quem? Mas em questões tais, o que é o escrito e o que virou sentido dependente desse escrito, que materializa a produção de todas essas coisas tais assim, um assado, que vem a ser a oralidade da materialidade corporal, como o que de fato impulsiona e data responsabilidade referencial, né? Que subestratifica, que sobreestratifica, que castifica, né? Trabalho alienado, trabalho departamental dicotomizável, que virou profissionalidade enquanto industrialistas, ou assim, entre determinados grupos que se fazem incongruentes, que tiram o rabo fora da coisa, como que é a área larga e restrita da educação física, e isso não somos, mas deixam que aconteça, mas exatamente aconteceram, não resolveram isso, veio o outro, não resolveu mais ainda, né? E entre de fato dizer, eu fiz educação física, é o processo da luta de classe. Não, eu tinha esse histórico aqui, e de fato perguntar para todos eles, eu deveria indicar a educação física, gostar da educação física. O que vocês fizeram da educação física? Você não acreditava nessa merda, eu não tenho responsabilidade por toda essa merda, como qualquer outra merda, porque eles têm planos de governo, querem estar em status de governo, recebem fazendo planos de governo, fizeram vistas grossas, não consideram, não estejam onde não consideram, porque usufruem
usufrui, e o cobaiamento trouxe muita questão. O cobaiamento que até onde que o corpo arrasta, né? Como preventivas, curativas, entre doentinhos comuns, aqui hipertrofíveis, débeis e não necessariamente a maioria também. A pergunta, quem quer comandar o chiqueiro, né? Quem é o psiquiatra do doidinho? Se não tiver o doidinho, não tem o psiquiatra. Qual é o tesão da coisa total? Entre o que vira de fato religião e antirreligioso, e de fato valor material, até onde se pisar e cheirar o rabo, e tá onde fica a diferença do ateu, a diferença do laico, do academizado, do cientificível, que a impessoalidade tal, sistêmica, isso e aquilo, para dar ataque à arte e filosofia. Arte é isso aqui, não é arte, existe uma responsabilidade de estar ali, virou um câmbio tal, o que é o câmbio sistematizado, que ministeria, né? Humildes que não cabem, sistêmicos que não cabem, volumétricos que não cabem, singulares que não cabem, repetitivos que não cabem. E o que eu quero dizer? Não existe o que virou improdutivo a quem deixar somar joias. Joias são bonitas e podem edificar festas, mas entre homens e mulheres indecifráveis, totalmente corruptos, oremos, né? Em ter forma agrária, subsistencialidade e tal, até onde comer e cagar, mas atingir um topo é quando atinge o direitinho do ouro, ou de qualquer condição, o que é parar, não parar, desqualificar aquilo, não tá entre aquilo, quando a coisa, né? Sobre toda estimulada miséria de qualquer um, o centro joga, o fingido centro joga na direita, na esquerda joga na direita, a direita joga na esquerda, e toda teorema de paradoxo, que de fato dorme com quem, né? O que virou a ponta, a monoteísmo e a festa de um buraco, ou todos os buracos que se caibam entre dois, entre o alto um, quando o desalto um vê vantagem ou não necessariamente o que vira preliminares e atos finais, para que isso de fato seja a pauta sensorial primeira, quando a irresponsabilidade de enormes grupos, né? O nível de rabo preso quando julgar e não julgar coisas que já eram para ter resolvidas, quando revoluções globais estimuladas que não acontecem, que sejam estimuladas de várias maneiras e que nunca acontecem, regionalismo, que alguns grupos têm que estar sempre ali mamando na vaca, e quando a merda do presentinho, quando sentam na cadeira, qualquer um deles, né, porque todos estão no governo e o problema de todos estão no governo, nenhum deles resolve o meu problema, nenhum deles estão ao salário mínimo, nenhum deles mostra a cara presencial, nem igreja, nem filha da puta algum, entendeu? Nem filha da puta algum, que nos fazem presenciais, impulsionados a ser presenciais, continuar atualizando, continuar pagando, sobre toda a escrotidão que eu estou apontando, da seriedade que tinha o meu trabalho, de forma alguma ter plano A, plano B, plano C para eu continuar atuando, até que fosse com personal trainer, o que num puteiro total é feito para dizer que ainda num dado momento, né, ficaria, quem vai usar, né, o presentinho da rainha, o presentinho do reizinho, que naquela caminha viram um fetiche, né, tal, que fica o privado dele. No privado deles, lotados de privados, né? Privados, roubados, todos eles totalmente incompetentes, quem anda atrás deles tem que descer na vala, tudo, né? E o que é ficar abaixo deles e achar que tem que ficar abaixo, né? E se tem que ficar acima, porque igual não dá para ficar, e o que é que tem que resolver quando a coisa implica utilizar o recurso público, né? A chantagem e a altura das propinas, porque eles já são ladrões de várias maneiras, passam a ser, estimulam para que sejam considerados donos das coisas, né? E os piores que acham no direito de obedecer. O que vira força menor, força maior, força de extinção, que implica, né? Força Armada tem que obedecer independente do presidente. Então, todo tipo de reforma e revolução impulsionada, ninguém foi de peito aberto como os estimuladores do demônio, do cu de demônio variado, né? Inclusive com o rabo cheio de dinheiro, porque tem aquele, né? Incongruentes as questões totais de sucateamento, o de miséria porta que nenhum filho da puta resolve. Inclusive, quanto mais ganha, a questão das gravidades do que viraram presentes, quando você sai, você ganha direito, ganharam direitos absurdos, inclusive aos descabidos da área de direito, com o rabo na cadeira, com habilidades tais que eles utilizam e compram sem ter responsabilidade perante as leis que enfiam embaixo do tapete, e tem que ficar acumulando processo porque não sabem porra nenhuma de merda nenhuma, e não fazem ao peso do salário mínimo e muito menos da quantidade de roubalheira, que implica trânsitos e fronteiras, para que esse bando de filha da puta se trabalham,
têm que ser, de fato, literalmente, né? Os critérios de liberdade e democracia que já foram totalmente destruídos, porque já deram a bunda para todo mundo. Qual o problema da transparência de botar esse da bunda aqui, aqui, aqui? Só vai pagar, aí só vai pagar e mostrar o trânsito total, porque não existe transparência sem de fato o controle de todas essas coisas. E disso é o que os bandos de filhas da puta que acham que cargo de governo, né, é só festa própria, né? O que é a merdinha dos presentinhos? Porque todos estão aí com salários totalmente descabidos, os que já eram para estar preso, o que a cadeia aberta não esconde, nem esconde a aberta, não esconde a fechada, para resolver de fato que enxuga o máximo de todas essas merdas que foram estimuladas para que o quê? Se tornem interceptadas, roubadas, transitadas de forma indiretamente, impõe rebaixamento a qualquer filha da puta que finge bem trabalhar, pelo menos finge trabalhar, quando essa merda, né, era pra estar preso. A quantidade de criminalidade já justificou que o cara é um assassino, já justificou que a quadrilha dele inteira, ele, a mulher, todo mundo, entre tantos outros, né, constantemente, as jogadas de qualquer vez de cada um, a vingancinha de cada um, quando a porra de presentes caríssimos, né, aonde ficar, onde despachar, como virar dinheiro, que isso é empurrado para ostentações e potencializações de outros lugares, que é onde eles querem roubar dinheiro, roubar muitos valores, até num dado momento também terem aquela empilhação de coisas, que são os contrastes do que oferecem as desgraças que filhos da putas, né, monárquicos, achados reis e aquilo oferecem para fuder, entendeu? Religião de qualquer outro lugar, porque não são nem religião, só são religião matando. Então quer dizer, e os fingidos falcatruosos entre catolicismo, entre protestantismo e qualquer porra que eles usam aqui, que é só tudo uma manipulação do capeta, entendeu? Pra dizer que num dado momento tem que devolver joiazinha na altura do manto de gravidade, não tem que devolver, tem que entender de fato o que é que foi roubado para isso daí ser dado em troca, porque querem usurpar as questões e mesmo a maioria deles utilizam planos rasos de conversação, porque a questão é a seguinte: quem é dono disso pode chegar e falar assim, pega um colar aqui, pega um colar aqui, pega o colar, não pega colar de porra nenhuma, porque você vai pelado, seu cu tá podre, pelado, você não vai ostentar mediante todo o lixo que está, tem com a cara limpa, sem maquiagem, cabeça raspada, sobrancelha raspada, para entender onde está o câncer total, o racismo total, da desgraça total, inclusive sem joia alguma, e o que vira uniforme para vir fazer a palhaçada disso daí, dizer que tem direito de devolução. Não era para ter transação alguma, porque se implica um capital que ele tem que ter exatificação sobre uso e reuso, distribuição transparente exata perante o que são as propriedades fundamentais básicas, água, fogo, terra, como isso vira entre coisas canalizadas, as casas, a rua e o trabalho, não teria que ter essa ostentação nenhuma forma de transação, de presente, nem isso, aquilo, todos deveriam ter sido absolutamente eliminados, até porque eles ficam com o rabo, sem pagar aluguel, comida sustentada, viagem sustentada, leva o viado, leva uma puta, leva todo mundo, eles são todos porcosamente antipopulares, porcosamente anti-classe trabalhadora, porcosamente não são classe dominante, não são merda nenhuma. Essa porra tem que ser toda distribuída e mandar um recado para todos os envolvidos dessa merda aí, entendeu? Que tem que ser apreendido não só isso daí, como os bens deles já roubados, descabidos, proibido de qualquer forma de eleição e dinâmica que isso seja televisionado, porque foi manipulado toda forma de roubo, e ele não fez sozinho, inclusive, né? Sabemos que tem os fingidos, os escravistas que de fato só querem foder, variado, e não tem resolução sobre trabalho, sobre as coisas, e mesmo que quando quer dar golpe, ou quer matar, ou mandar o recado para justificar religião e antirreligião e dizer por que mata, tem que falar com o tom que eu estou falando, com o histórico que eu estou falando, com as dívidas que eu tenho, com o trabalho mínimo e com as máximas que eu utilizei. Não é vocês fingirem estrategistas, fingirem etiquetados, de nacionalizados de mentira, socialistas de mentira, capitalistas de mentira, fascistas de mentira, nazistas de mentira, comunistas de mentira, e toda a putaria que são, porque vocês dependem de matar muitos de vocês, e na hora que alguém encosta a mão aqui para resolver alguma coisa para não morrer, aí eles têm tempo de sobra para chacinar e inventar tudo isso que eu coloquei aí, do que eles fizeram contra mim, quanto tempo isso durou para uma pessoa que adquiriu independência, estava pagando tudo sozinho, fazendo tudo sozinho,
que nem um filho da puta desses da cadeira de lei, fingindo de rei, fingindo de bonzinho, de inocente, os filhos da puta deles. Entendeu? Uns fins de defender pública estão lá nas privadas, nos particular, nos online, nas roubalheiras, tudo mamando em ar-condicionado, comendo caralho a quatro, totalmente incongruente. Então essa porra aí, entendeu? Essa porra aí, ninguém, todo mundo pode ser filmado de qualquer forma, vem com essa teoria aqui lá em cima, que blubim, que papapá, blubão, bem, qualquer coisa, entendeu? Sendo que todo mundo tem muita noção sobre responsabilidade sobre o fator das coisas, da mesma forma que vão pra putaria, pra prostituição e tudo que eu coloquei. Entre larguras de modernidade, como que vira ser o ortodoxizamento falso estimulado, as praxes impostadas aos outros que não são feitas de forma alguma, nem em capacidade teórica, nem em capacidade prática, que são jogadores sistêmicos totalmente descabidos, práticos totalmente descabidos, trabalhadores de maioria de merda, ladrões totais. E essa porra tem que ser toda resolvida e inclusive ser destruído todos esses partidos, todos esses direitos que tem que ser o sistema de controle, ele já tem que ser senso constante, com uma margem muito exata, caso precise fazer, estimular uma eleição para entender até onde eles tiram o rabo da casa deles, até onde eles mostram a cara deles em testemunho direto, que na maioria das vezes eles não mostram em porra nenhuma, inventando, né, criando sistemas eleitoreiros e não criando a desgraça e o prejuízo diário. É a mesma merda. É a mesma merda, a incompetência, é a mesma merda, a falsidade, é a mesma merda, a corrupção, é a mesma merda. Que botar essa porra de um jeito tal, para que o primeiro, quem é constante, se tiver algum erro abaixo em setor de base, que acha que paga com a bunda, já tem certeza que não saiu do topo, porque vocês não são base fracassada em maioria, que não são base, para dizer que apontar que quem está no topo não tem direito à base e conhecimento, mas para dizer de fato sobre técnica ou sobre esse manejo que na verdade não presta para nada, num dado momento, quando não se quer ter observável, não se quer ter comparação, não precisa de falcatruosos para mais negativarem, se tornarem inimigos que não servem para a Força Armada, não servem para trabalho, se não serviram até agora com toda essa probabilidade, vão servir para quê? Simplesmente para justificar até onde tem que entrar na casa dele, os padrões do que ele tem que fazer na casa dele, que num dado momento, questionado gravidade, achados seriam ousados a terem coragens, que derrubam governos e que mesmo o que é que eles fazem para andarilhos ou pessoas que nunca foi uma andarilha incompetente, de como eles me jogaram para justificar como é que eu comecei, como é que o tempo todo que eu estou perambulando atrás de justiça e tudo, todo mundo correndo de mim, para num dado momento eu ter que responder a qualquer coisa. Eu quero responder presencialmente, ao vivo para todo mundo e dizer quem são os juristas dessa porra toda aí, para poder resolver toda essa merda aí e mandar falar que o tanto que tem que ser processado e exterminado e tomado tudo deles, bloqueado tudo, porque eles têm que continuar. Então, se quer prestar serviço tal, vocês vão ser com salário tal, vocês também vão pagar aluguel, vocês vão ir sozinho. Quem elegeu vai sozinho e fica o outro enfiado dentro de casa, né, para poder juntar, para poder passear no mundo, enquanto outros, a maioria desses aí totalmente incompetentes, que não são envolvidos em estudo, não tem noção das atividades físicas de Força Armada, não tem envolvido em porra alguma e ganham méritos de cagar na classe que é impulsionada, estimulada a ler, fazer, gerar governos e revoluções que não são para agora, reformas que não são para agora, revelação que não é para agora, bando de filhas da puta totais. Concluindo aqui a porra do recado.